Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Nós estamos hoje antecedendo, amanhã nós vamos ter na Feira do Livro o nosso grande dia de lançamentos, amanhã, 3 de setembro, a partir das 16 horas, ali na Feira do Livro, no espaço dos lançamentos, vai acontecer uma tarde da editora da UFSM, com a presença de ninguém mais, ninguém menos, do ator que interpretou o Felipe de Oliveira no documentário e no Cartas de Felipe, né? E vai ser uma tarde assim que depois as pessoas, além de conhecer mais sobre os autores dos livros, pegar um autógrafo, conversar, vão ser convidados a passar depois ali no teatro. Né? O nosso teatro é o 13 de maio, que é o teatro que também se estabelece muito com o auxílio da comunidade, com todo o envolvimento da classe artística da cidade, e vão poder olhar até a tarde Felipe de Oliveira, ver o documentário a partir das 18 horas. Então, quem nos escuta agora, né, o programa está indo ao vivo, amanhã contamos com a sua presença. Quem nos escutar depois, infelizmente, vai ter perdido quando o podcast for ao ar. Mas a gente está sempre inventando alguma coisa, então sempre fique de olho nas nossas redes, @editora_UFSM, @livraria Grife UFSM e @ineditadospodcast. E para ter acesso à listagem completa dos livros que vão ser lançados, www.feiradolivrosm.com.br. Então, estamos hoje retomando uma conversa que já tinha acontecido em abril desse ano, com o Marcos Borba, que é o diretor do documentário Cartas de Felipe. A gente vai fazer uma retomada e vamos colocar aqui uns trechos de conversa com o Guilherme Sena, que é o ator que interpretou o Felipe de Oliveira, que infelizmente ele mora em São Paulo, então ele está vindo para cá, amanhã ele vai estar presente na feira conosco, mas ele fez questão de responder em áudio, então nós vamos intercalar aí para fazer uma conversa como se ao vivo fosse. Né, Marcos? Seja bem-vindo. Isso aí, boa tarde aos ouvintes. Obrigado, Jéssica, por esse convite, né, de estar aqui no Ineditados de novo. E na véspera de um dia bem especial para nós, né? O curta já foi lançado no Cineclube da Boca, que é um espaço muito importante aqui da universidade, né? Um projeto tocado pelo professor Gilvan e mais uma rede de colaboradores que abre a casa para os curtas de Santa Maria, né? É um cineclube aberto a toda a comunidade. Foi muito legal, mas agora a gente está na véspera de lançar no teatro, de estar envolvido nesse ambiente, porque tem os livros da editora também. Então a gente vai conseguir fazer uma imersão, né, na obra do Felipe de Oliveira. Isso, eu estava observando aqui, na nossa conversa aconteceu em 24 de abril desse ano. Justamente na semana seguinte, tivemos toda uma situação calamitosa que acabou tomando o estado inteiro. E, claro, o envolvimento da TV Ovo, o teu envolvimento enquanto audiovisual, né, na cidade, também foi requisitado. Eu acho que é importante para a gente fazer um link, a própria Feira do Livro, que está acontecendo fora de época, em virtude disso tudo. Então, a gente ainda vivencia situações de tentativas de mitigar o que aconteceu, né? Como é que foi a tua experiência nesse período, né? Então, a gente estava conversando aqui naquela outra vez, junto com o professor Pedro, e já pensando no lançamento, que seria na Feira do Livro, e quando acontece de abril para maio toda aquela tragédia, né, inesperada para todo mundo, nos deixou perplexos. Muita coisa teve que mudar. Eu sou morador aqui de São Marcos, indo para Arroio Grande, então quase fiquei ilhado, quase não consegui chegar em casa. E dali para frente, os vizinhos ali, os amigos do meu sogro e tudo mais, eles começaram a relatar muitas perdas, que perderam tudo, né? Perderam propriedade, né? A água levando tudo. E a gente imediatamente, eu e a Nelly, a minha companheira, e o pessoal da TV Ovo, a gente pensou, a gente precisa
registrar isso, né? Porque isso É um marco histórico, na verdade. É um sinal dos tempos, né? É um sinal das transformações, né, climáticas. O nosso mundo ele tá se transformando e por uma maneira meio caótica, assim. A gente está um pouco imprevisível, né? O que pode acontecer. Pode ser um fenômeno natural isolado, mas, né, os cientistas estão falando que não é. Isso tem causa, né, e tem responsabilidade e muito da nossa ação enquanto ser humano, né. E aí, então, a gente foi atrás de não para simplesmente banalizar a tragédia, né, porque muita gente perdeu tudo, né, muitas famílias perderam seus entes queridos. Mas vocês tinham o lugar de fala, que hoje tanto é evocado, né? Uma pessoa tem um local de fala. Sim, vocês tinham. Então não é só isso, né? E aí, a partir disso, a gente começou a comentar a nossa região aqui da Quarta Colônia. E depois a gente também fez imagens e mostramos alguns cases para o Globo Rural. E depois a gente fez todo um trabalho no Rio Grande do Sul inteiro de captação de imagem para um documentário que ainda vai sair do Ministério da Saúde, que eles estão trabalhando em como a Força Nacional do SUS agiu, né, nessa questão da tragédia, todos os médicos que vieram para cá. Então a gente esteve nas principais cidades afetadas, assim, passamos 10 dias gravando, e foi muito impactante, assim, pessoalmente, ver tanta devastação, sabe? Que a gente só via de longe, né? Porque no mundo inteiro existem locais com guerras, existem que tem essa mesma devastação, mas pela ação humana, mas ver a força da natureza ali levando tudo embora é bastante complicado. E eu acho que a gente tem que aprender, né? E também se reorganizar, que é o que a gente está fazendo agora, né? Com a Feira do Livro agora, né? Tocando a vida, mas não dá para esquecer, assim, né? Eu acho que não é um momento de se falar em superar nada. A gente tem que aprender, baixar a bolinha mesmo, enquanto ser humano, e tentar entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu vejo uma coisa que nós até não esperávamos, a Feira do Livro de Porto Alegre, nós não tínhamos ainda muita certeza que ia acontecer, vai acontecer no mesmo período, porque justamente nesse sentido, vamos oportunizar, melhor do que não ter, né? Quem puder participar que venha. Muitas pessoas estão comentando que a nossa feira mudou a data para que as pessoas pudessem aderir, mas está uma feira pequena. Sim, porque não é tão fácil se recuperar. Né? Tem pessoas que perderam, assim como aconteceu conosco, uma bela parte do seu estoque. E aí a pessoa viaja para uma feira sem ter o que vender, vai ter custo, então às vezes é melhor não ir, né? E se recuperar para estar forte no ano seguinte. Então, tudo sendo organizado, né, dentro de contingências ainda. E é difícil a gente, às vezes, dimensionar justamente por causa disso, né? Nós aqui em Santa Maria, eu percebo que nós ficamos, num primeiro momento, assim, mais ilhados com relação aos contatos com as cidades da região do que, propriamente dito, afetados em termos de perdas humanas e materiais, como aconteceu em outras cidades, né? Então, eu me recordo assim, daquelas primeiras 24 horas, a gente assustado com o que estava acontecendo aqui, mas a gente não tinha ideia do que, infelizmente, estaria por vir, né? Exatamente. Então, esse é o momento. Eu acho que Santa Maria foi e se mostrou assim um local de grande resiliência, apesar do entorno, né? Então, é isso. A feira está aí para mostrar que tem gente que veio de fora também, que está disposto a fazer essa retomada, e é o que importa, né? Então, vamos falar da Feira do Livro. Isso, vamos lá. No episódio anterior, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre o teu histórico, tua formação, a forma como, em certa medida, o audiovisual chega na tua vida e causa transformações, né? Te bota em contato com outras coisas. Eu acho que esse é um bom início, assim, para a gente resgatar também aquela conversa. Como é que se chega a esse convite ou essa vontade de fazer um material a respeito do Felipe de Oliveira, que é essa figura meio cosmopolita, assim, mas que, ao mesmo tempo, marca uma outra época, tem um monte de gente que não conhece. Então, fazer esse resgate, né? Temos aí o centenário do nascimento dele, né? Também. E então as coisas convergem. Aqui em Santa Maria nós temos
rua, tivemos busto, ainda não Isso. sabemos onde que ele foi parar, mas tem o prêmio Felipe Sim. de Oliveira, que sempre é muito concorrido. Mas eu acho, particularmente, que o documentário pega um outro público e rejuvenesce esse público, atualiza esse público. Então, conta como é que foi essa aproximação com o tema. Sim. Bom, eu faço parte da TV Ovo, né, desde do início do nosso projeto, né? A gente é uma ONG aqui da cidade que trabalha com audiovisual, com recuperação da memória por meio do audiovisual. Mas eu também trabalho na TV Câmara, na TV da Câmara dos Vereadores, né? E geralmente as solenidades de premiação do concurso literário Felipe de Oliveira são lá na Câmara, né? Sim. Geralmente são lá, e do concurso fotográfico às vezes não é. E aí a Rosângela Recchia, que eu tenho que agradecer ela, né? Teve na 40ª, acho, edição, ela disse, eu queria fazer um documentário sobre o concurso, vamos gravar com algumas pessoas e tu me ajuda? E daí conversou lá com a administração, daí a gente fez pela TV Câmara e foi bacana, a gente gravou com o Zanata, né? Eu me recordo, acho que o prêmio, ele é bianual, né? Ou é todos os anos? Não, é todos os anos. Mas, então foi na edição do ano passado que eu tive presente e já vi trechos do documentário. Isso. Que Desse sobre o concurso, né? Isso, e era tipo um teaser, assim, trechos das entrevistas. Mas eu vejo que ganhou um tamanho, né? Ah, sim, claro. Não, daí a gente... Incorporou. Daí a gente foi para outro lado. Mas naquela época, daí gravamos com o professor Orlando Fonseca também e gravamos lá na biblioteca pública e falando sobre o concurso. Ficou bacana. Aí, eu acho que foi agora na 45ª edição, 3 anos atrás, a Rosângela foi lá e disse, vamos atualizar um pouco esse vídeo, vamos gravar com o professor Pedro Brum e vamos pegar alguma daquelas outras entrevistas e vamos fazer uma nova versão, vamos requentar o material. E a gente foi lá, fez no mesmo setzinho lá na biblioteca, gravamos com o Pedro. E durante a gravação com o Pedro, um pouco antes, um pouco depois, fiquei conversando sobre o Felipe de Oliveira, assim. Conhecia mais a parte da questão do concurso, ele enquanto poeta na obra literária. E aí, eu acho que ele estava bem nessa questão do estudo das cartas e tal. E nas conversas de pré ele começou a falar dessa ligação do Felipe de Oliveira com a questão política, né? E aí eu, como gosto desses temas e especialmente da parte histórica, assim, gosto bastante, e já tinha feito um audiovisual para o Museu do Getúlio Vargas, né? E daí ele começou a contar dessa questão da proximidade com o Getúlio Vargas. Ele disse, mas eu já produzi um material sobre o Getúlio, esse cara aqui. As coisas começam a se conversar. E aí, então, eu acho que estava bem no início que ele e o Lucas estavam, não sei, talvez o Lucas estava terminando. O Lucas Amberlan, que já esteve aqui conosco também algumas vezes. Então foi nisso, e daí eu comecei a entender, olha, que além de um poeta, o cara tem uma faceta de política aí, não de estar na frente, mas dos bastidores, que é o mais interessante ainda, né? Que pessoa interessante é essa. E aí que daí o professor Pedro me apresentou ao Lucas. E daí o Lucas me mostrou todo o material que eles tinham, que é um material vasto que vai estar nos livros, né? Aí, assim, não tem como não fazer, né? Com tudo pronto, né? Porque, na verdade, o documentário, assim, ele surgiu porque a pesquisa dos dois, especialmente do Lucas, aí, que vem buscando mais e mais coisas da vida pessoal do Felipe, né? Eu acho que daí as coisas estavam ali, e eles abriram, né, esse material para que a gente pudesse fazer. E eu acho que o documentário ajuda a pesquisa, e a pesquisa, com certeza, é a base de todo o documentário. Então, surgiu daí. E depois, então, como é que... para montar a produção, porque fazer algo de época é sempre um desafio, né? E aí, para procurar locação ou alguém, né? No caso, vocês chegaram no Guilherme Sena pelas feições, o que porque ele caracterizado ficou bastante similar, mas até brinquei com ele assim no dia a dia, naquela foto que está no WhatsApp, a foto do Instagram, tá de cavanhaque, de brinco, e vê, outro perfil, né? Sim. Como é que vocês chegaram na materialidade dessas ideias, né? Então daí
A gente, primeiro, todo ano a gente pensa as produções que a TV Ovo vai inscrever na Lei de Incentivo à Cultura. Então, eu gosto de falar porque Santa Maria é uma das poucas cidades que tem Lei de Incentivo à Cultura, que os produtores culturais podem criar projetos, expressar suas ideias e ir em busca de financiamento, porque, na verdade, às vezes a gente até faz as coisas sem recurso nenhum, mas é muito importante para a nossa arte, para nós que trabalhamos com cultura, ter os recursos para a gente conseguir materializar os nossos insights, os nossos desejos, nossa criação. Então, como fazer um documentário sem ter recursos para pagar os outros profissionais, para alocar os equipamentos, para colocar os materiais, os objetos de cena, figurino. Claro. Então, precisa. Então, e Santa Maria tem Lei de Incentivo à Cultura e agora tem o Fundo de Apoio à Cultura, também o Fundo Tem o Fundo Cultura, tem a Lei Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc. Eu vou fazer também aqui uma propaganda, porque eu sou do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, esses editais todos passam por uma aprovação, um acordo da sociedade civil que está envolvida com a participação da Secretaria Municipal de Cultura. Então, é tudo elaborado em conjunto, sempre pensando a melhor caracterização das propostas. O pessoal da secretaria vai, às vezes, em locais de difícil acesso, monta turmas para ensinar como fazer a leitura do edital. Então, dentro da minha percepção e da minha vivência, Santa Maria está bem estruturada com isso, com essa oferta, né, de editais. Então, é sempre importante que as pessoas procurem, né, no site da prefeitura, participem, e no caso de dúvidas, consultem a secretaria, porque eles sempre são acessíveis em dar esse suporte. Super. Eu acho que assim... eu acho que Santa Maria está muito bem organizada nessa questão, sabe? Os editais, e agora com a nova lei do fundo que foi aprovada na Câmara, então já estabelece um valor do orçamento do município para colocar no fundo, porque o fundo é muito mais legal que a lei de incentivo à cultura, porque o produtor cultural, quem está colocando o projeto, ele já recebe o recurso direto. Sim. A lei de incentivo à cultura tu tem que captar com os empresários e dependendo das crises, até a própria crise climática, antes vem a pandemia, então tu fica mais difícil dependendo da época que a gente está vivendo no mundo, né? E o Fundo Cultura não, o Fundo Cultura é aquele recurso direto que as ideias que estão no papel ali que são aprovadas, elas podem ser executadas, isso é muito bom, e Santa Maria é muito, muito bom assim, que teve um crescimento gigante. Eu acho que a classe cultural é organizada, às vezes falta um pouco mais de participação, até no próprio conselho, né? É muito. São as reuniões. Como eu trabalho na Câmara, sou servidor público, não posso em algumas coisas estar muito envolvido. Tem umas questões dos editais da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, não posso participar. Claro. Né? Mas eu acho muito importante que a comunidade cultural de Santa Maria abrace cada vez mais os locais de decisão, porque é incrível ter funcionando um conselho e ele está esvaziado, é um problema, né? Então, as reuniões são abertas para todo mundo, às vezes até lá na Câmara, no plenarinho, né? Exato. Nós temos... Eu estou desde 2018 acompanhando e participando efetivamente como conselheira desde 2019. Então, acontece isso, minha gestão está chegando ao fim e eu não consegui pessoas para entrarem no meu lugar. Então, a minha cadeira vai ficar esvaziada. Aí a gente vai fazer uma união com artes visuais e tal, nessa tentativa, né, de manutenção da participação. Porque o que importa é que... E aí, não vou ter que ter um outro episódio só para falar disso. Mas é um espaço que ele foi conquistado. E por isso mesmo não pode ser esvaziado, né? No Estado, parece que no Conselho de Estado, agora vou fazer mais um parênteses, depois a gente volta para o Felipe. Pessoal. No Estado, parece que eles já avançaram um pouquinho, que os conselheiros até podem participar de alguns projetos, desde que não se coloquem impedidos de avaliar, para não ter aquele advogar em causa própria. Conflito de interesse. Em cidades, Santa Maria, por exemplo, cidades pequenas, talvez isso a gente poderia avançar um pouquinho nisso, porque às vezes quem está no conselho não poder participar dos editais, tu tem que doar aquele teu tempo de produção cultural, tu não pode fazer nada, né? Então, tem que cuidar. Mas isso é outro programa, a gente conversa. Mas vamos lá, a gente estava lá na Lei de Incentivo à Cultura, a gente pensou qual o documentário, que a gente tem um projeto dentro da TV Ovo, que é o Por Onde Passa a Memória da Cidade,
que a gente trabalha com as questões de memória de Santa Maria nos diversos aspectos. Começou com 2 ruas, os documentários da Avenida Rio Branco e do Calçadão Salvador Isaías, da Dr. Bozano. Depois a gente foi para bairros, fizemos Itararé, o bairro do Rosário. Depois a gente gravou 50 histórias de santamarienses quaisquer, né? Todos nós, sim, em várias regiões da cidade. Depois a gente fez uma série com biografias, gravamos com o Zanato, o seu Augusto, com a irmã Lourdes. Depois a gente fez todos os distritos da cidade. E depois a gente fez um sobre a questão indígena, que é o Quando Tinha Visto. Depois o Tempos de Peste, que foi um outro documentário que eu dirigi sobre a questão da peste bubônica e da pandemia. Aí o da Nova Santa Marta, lá a cidade de Delona. E o Cartas de Filipe. Então, todo ano a gente busca um pedacinho da história da cidade para contar, ir atrás e produzir do nosso jeito, né? Transformar isso num documentário, que não é simplesmente registrar a história. A gente trabalha com uma recuperação de uma memória. Claro. Porque o registro da história a gente tem que... É para os historiadores, para os pesquisadores. É sempre um olhar, né? Sempre um recorte. E daí pensando, vamos fazer do Filipe, né? Porque tava com essa pesquisa do Lucas e do professor Pedro. E aí, mas vamos fazer a biografia. A gente não tem quase imagens dele, vamos fazer como? E daí, então, para escrever, daí eu acabei criando esse personagem, que era ele mesmo olhando para a obra dele aqui, né? Que é o Felipe de Oliveira ali, ele tá ensinado, como se fosse um fantasma, né? Olhando para o hoje, né? Ele fala coisas do passado, mas ele também interage com o que está acontecendo hoje, assim. E aí foi isso, então fizemos um roteiro enxuto, né? Com poucos depoimentos, né? O professor Pedro, o Lucas, o Juremir, né? Tinha mais uma partezinha que a gente ia falar com o professor George Conrad, mas daí o Juremir acabou suprindo, que é a questão do contexto político, né? Dessa questão de como o Brasil era naquela época, que é muito interessante. E com as sequências de ficção, né? E daí chegando... E foi muito legal porque a Andressa Dotto assina a direção de arte junto com o Paulo Teixeira. E a escolha não, chegar no Guilherme, eu acho que foi, isso já fazem, né, 3 anos, então, então se eu errar aqui, pessoal, desculpe, mas foi ali a Denise Copete, né, toda a equipe da TVO, Vaneli, o Paulo, o Andrés, todo mundo, quem pode fazer, quem sabe o Guilherme. E aí a gente conversou com ele e ele tava com aquele cavanhaquezão, aquele... mas olha só. E ele, como ele falou um dado interessante, eu acho que fazia, uns 10 anos que ele não rapava a barba. Era uma coisa tinha um tempão, assim. Mas ele super topou e... Ele é daqui também, né? Ele é daqui e é um querido, assim, um ator incrível. E foi ótimo, foi só alegria. E a pandemia nos ensinou a trabalhar muito online, né? Que daí também facilita, claro, né? De fazer videochamada e conversar e pensar. Foi muito bom. Acaba sendo uma criação conjunta, né? Sim. E nós temos aqui alguns áudios que o Guilherme Sena nos mandou. Infelizmente, ele, nesse momento, acredito que seja no outro ar. Ele está voando de avião vindo para Santa Maria. Então, vou pedir que o Zé, da nossa operação de áudio aqui, coloque. A gente conversou brevemente, eu fiz algumas questões e ele foi me respondendo. Então, como eu brinco, né, como se ao vivo fosse, porque eu não dei play nessas respostas ainda. Então, estou escutando junto com vocês pela primeira vez. Faz um pequeno histórico para a gente, desde a tua formação, porque tu é natural de Santa Maria, atualmente mora em São Paulo, veio para fazer essa participação, para fazer esse documentário. Então, conta como é que foi teu caminho, desde Santa Maria, formação, com o que tu trabalha em São Paulo atualmente? Eu sou natural de Santa Maria, eu nasci em Santa Maria, né, morei muitos anos em Porto Alegre com a minha família, mas depois acabei voltando. E a minha formação em teatro começou em Santa Maria e começou num curso livre de teatro, que se chama Teatro Por Que Não, do grupo do Teatro Por Que Não. Isso foi em 2013, né? Foi em 2013.
eu trabalhava em outra empresa, eu trabalhava numa empresa de comunicação visual. E eu já tinha feito várias coisas, assim, já tinha trabalhado com fotografia, estava trabalhando com design gráfico, e eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça, assim, que um dia eu estava meio que infeliz com a vida, assim, e eu pensei, o que eu ainda não fiz que eu gostaria de fazer, que seria interessante fazer? E aí eu procurei na internet e eu achei o curso do Teatro Por Que Não, e acabei me inscrevendo, e acabei fazendo o curso e nas primeiras aulas, assim, eu tive certeza que eu queria continuar fazendo aquilo pro resto da vida, assim. Foi uma certeza, como poucas certezas que eu tive na minha vida, assim. Então, a minha formação começou no teatro amador, né, em grupos, né, num grupo da cidade, num curso livre. Então, eu fiz 2 semestres desse curso, 2013 e 2014. E aí conheci muita gente, né? Conheci muitos artistas e tudo mais. E acabei me envolvendo com uma galera da universidade. Porque na época, lá em 2013, estavam gravando uma websérie que se chama A Estranha Vida de Soda Boy na cidade, que era roteiro e direção do Mário Finardi, na época da Pastel Store. E eu fiquei sabendo que estavam gravando essa série e eu fiquei muito empolgado com isso que estava acontecendo. E eu não fazia parte dessa série. E aí eu mandei uma mensagem pro Mário, né? Na verdade eu mandei uma mensagem pro perfil da Pastel Store no Facebook, assim, e alguém respondeu, provavelmente foi o Mário. E eu meio que meti a cara, assim, eu falei, cara, eu não sou ator, eu não tenho experiência, mas eu acho que eu consigo fazer isso que vocês estão fazendo aí. Por favor, me dá uma chance. Se eu puder, se a gente puder conversar e tudo mais. E aí ele me convidou, a gente marcou uma reunião, foi conversar e tudo mais, fez uma leitura, um testezinho. E ele falou, cara, eu tenho um personagem pra você. Então, no mesmo ano que eu comecei teatro, que foi em 2013, eu comecei dentro do audiovisual também, com esse primeiro personagem no audiovisual, com esse primeiro projeto que é A Estranha Vida de Soda Boy, que era uma websérie que estava rolando. E eu conheci na própria produção da websérie, a maioria dos atores e atrizes que trabalhavam na websérie eram da universidade, né? Eram alunos ou ex-alunos do curso de artes cênicas. Então eu conheci um monte de gente que futuramente, né, no caso hoje em dia, são meus amigos e que hoje em dia a gente também produz audiovisual, né? A gente tem um grupo de audiovisual em Santa Maria, que é o Watermelon Filmes, que é proveniente, né, dessa galera que eu conheci nessa época, lá em 2013. Então, em 2014 eu acabei fazendo o vestibular para teatro licenciatura e acabei passando, né, na UFSM, estudei na UFSM teatro licenciatura de 2015, né, início de 2015 até final de 2017. No final de 2017, eu estava há um bom tempo já pensando sobre São Paulo, porque eu tinha vindo aqui em São Paulo em 2015 para fazer um agenciamento numa agência de modelos e atores aqui. Então eu acabei vindo para São Paulo em 2015, 2016 para fazer um outro curso, em 2017 para fazer um outro curso, para, enfim, passear. É, e eu sempre ficava com São Paulo na minha cabeça porque foi uma cidade que me chamou muita atenção, né? Eu gostei da forma como São Paulo pulsava a arte, pulsava coisas diferentes que eu não estava habituado. E eu sempre gostei de estar envolvido em coisas diferentes, de ter de estar num lugar onde as coisas acontecem bastante, onde tem opção para você fazer tudo. Então São Paulo sempre estava na minha cabeça, né? Então em 2015, 16, 17, que eram os anos que eu estava na universidade, eu sempre ficava com essa projeção de futuramente para vir para São Paulo. Acontece que um tempinho depois, assim, lá por 2017, chegou um momento onde eu tava um pouco cansado, assim, que eu tava me sentindo meio parado, assim, nas coisas. Eu tava na universidade, mas eu tava sentindo as coisas meio paradas, assim, e eu decidi que eu queria ir embora pra São Paulo. E aí foi no meio de 2018, em agosto de 2018, que eu acabei vindo pra São Paulo.
E eu vim justamente para ter mais experiência e ter mais conhecimento sobre cinema, sobre audiovisual, porque era uma coisa que eu queria me aprofundar mais, né? Quando eu estava em Santa Maria, eu acabei fazendo várias coisas, né? Várias peças de teatro, várias intervenções e tudo mais. Então, trabalhei com, né, com o pessoal da Retalhos, da Companhia Retalhos de Teatro. A gente fez alguns espetáculos, fiz parte de 2 ou 3 espetáculos. A gente viajou para fazer para festivais e tudo mais, ganhei prêmios em festivais com a Retalhos. Também fiz uma peça de teatro, né, de rua itinerante com a companhia Sacarrolhos de teatro também. E, enfim, eu fazia muito teatro, e aqui em Santa Maria eu também fazia algumas coisas de audiovisual, né, tipo alguns curtas universitários e tudo mais. Então eu queria experienciar isso de uma maneira mais profunda e que eu queria estar em grandes sets assim de cinema, queria ver como as coisas aconteciam e eu achava que São Paulo ia me dar essa abertura. Então eu acabei me mudando para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar em shopping, enfim, para ajudar, né, na renda, assim. Mas eu comecei a procurar lugares que eu queria estudar, ou coisas que eu queria fazer, né? E acabei olhando alguns cursos e tudo mais, mas na internet, um dia pesquisando, eu achei um tal de Instituto Stanislavski. E foi nesse lugar que eu me inscrevi para fazer o curso. Acabei fazendo um teste de bolsa, ganhei bolsa de 25% e comecei a estudar no Instituto Stanislavski, que foi onde eu continuei e terminei, assim, né? No caso, graduei dentro do Instituto Stanislavski. Então foi um curso de 1 ano de formação, onde eu tive, né, o privilégio de poder ter esse ano para estudar. Então eu fui extremamente dedicado, focado a esse curso, que era um curso de técnicas russas e americanas. Então é um curso que trazia Stanislavski, a Stella Adler, Sanford Meisner e Michael Chekhov. Então são, né, Stanislavski e Chekhov russos, Sanford Meisner e Stella Adler americanos, mas todas as técnicas, né, são provenientes da técnica do Stanislavski. Então a minha formação principal a minha pesquisa principal de trabalho sempre foi em cima do método, né, do Stanislavski e os seus afins. Então eu fiz a formação em 2019 no Instituto Stanislavski. E aí eu formei em final de 2019, em 2020 eu acabei indo para veio a pandemia e eu acabei voltando para Santa Maria. Fiquei um bom tempo em Santa Maria, 1 ano e 4 meses aí na pandemia. E na pandemia a gente, com os meus amigos, né, que a gente já tinha feito várias coisas juntos, que a Gabriele, o Gelton, o Felipe, enfim, e inicialmente com o Mário, a gente acabou fazendo uma websérie online, né? A gente começou a gravar online e criou a Watermelon Diaries, que foi uma websérie que a gente gravou na pandemia e muito tempo. E a gente pôde continuar esse processo de produção, assim, da Watermelon, né? Enfim, a gente acabou levando pra frente. Mas a minha formação foi basicamente essa, né? Santa Maria, cursos de teatro, produção de teatro, curtas-metragens, audiovisual, websérie. E quando eu cheguei em São Paulo, a minha formação foi muito mais aprofundada e muito mais direcionada a isso, né? Então, eu acabei nunca fazendo nada de teatro aqui em São Paulo, porque eu foquei muito no cinema. Então, em São Paulo foi o lugar onde eu fui pego muito mais pelo cinema e sempre trabalhei com cinema, né? Com audiovisual e com cinema aqui em São Paulo. Então, né, hoje em dia, o meu principal foco, assim, o que eu mais faço aqui em São Paulo é trabalhar como ator, como preparador de elenco e como professor de atuação, né? Porque depois que eu formei no Instituto Stanislavski, lá por 2021 e 2022, depois que eu voltei da pandemia de Santa Maria, eu fui convidado para fazer parte de um curso de formação didática para professores do método. Então, eu fiz esse curso, né, a convite do diretor do Instituto Stanislavski, e comecei a dar aula no Instituto. E hoje em dia, meu principal foco acaba sendo esse, assim, como preparador de elenco, como ator, como professor de atuação, e eu também sou coordenador pedagógico do Instituto Stanislavski, aqui em São Paulo.
É interessante, né? Agora voltando aqui no estúdio, como a pessoa tem essa verve multidisciplinar, né? E buscando a formação em vários aspectos, não só para si, mas né, nessa potência de formar outros, né? E, em certa medida, eu acho que a TV Ovo tem essa característica também, né? De englobar, de trazer pessoas e dar esse acesso, né? Essa formação. Sim, com certeza, porque, pensa, a gente já tem 27 anos de história e a gente começou com uma oficina de audiovisual lá na Vila Caramelo, né? Que o Paulo Tavares fez como um projeto da associação. E até hoje, um dos projetos que a gente desenvolve, não abre mão, é o Olhares da Comunidade, que a gente vai nas escolas e faz oficinas para jovens das escolas públicas, nas escolas municipais, né? Porque é pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, é uma oficina diferente, mais rápida e tal, que a gente trabalha mais com questões básicas, mas essa sementinha, assim, de dividir o conhecimento, a gente carrega até hoje. E outro projeto muito importante que a gente está desenvolvendo agora, que tem a ver com isso, é o NUCAC, que são a criação de núcleos de produção de audiovisual, que é um edital que a gente, do PRONASSE, com o Ministério da Justiça, que a gente está fazendo um núcleo de produção audiovisual e artística lá na Vila Resistência. A gente já passou o primeiro semestre, foi uma oficina de audiovisual de 3 meses, bem aprofundada, super legal. A gente teve o lançamento dos documentários agora, faz uns 15 dias, eu acho. 2 documentários saíram sobre a comunidade. E agora a gente está iniciando na Nova Santa Marta. Esse ano vão ser 2 núcleos, então, criados, com todo esse suporte, né, para fazer com que naquelas comunidades assim, possa criar um grupo parecido com o que é o da TV Ovo, como foi no início. A gente também previu equipamentos para que eles pudessem continuar a produção. Então, é um projeto de formação assim, bem robusto que a gente está desenvolvendo agora, né, mais aprofundado, que a gente conseguiu por conta desse edital do PRONASSE, que tem a ver com cidades com criminalidade alta, homicídios altos, infelizmente, que Santa Maria, infelizmente, é uma delas. Mas esse ano passado, quando foi o edital que a gente escreveu, tinha essa interseção com o Ministério da Cultura. Então, o apoio financeiro foi também para propostas culturais. E aí que a gente escreveu esse projeto e está sendo bem bacana desenvolver ele nessas comunidades. A gente falou antes, né, nos entrevistados ali do documentário, o Juremir Machado da Silva é um jornalista, ele trabalha muito com imaginário social. Então, essa sementinha que tu falava também é a possibilidade de trazer um olhar novo por meio do audiovisual, porque às vezes é a única forma que a pessoa vai ter de viajar sem sair do lugar, né? Então, abrir uma janela para algo que ela consegue experienciar como uma forma de ela não estar no lugar onde ela sempre está, né? E eu acho que é super importante mostrar, trazer essas outras realidades. E ali, como o Guilherme falou, né, durante a pandemia, a arte meio que foi, por um lado, que mais sofre, porque não podia mais ter eventos, não podia mais ter aglomerações, os shows, a sala de cinema, né, tudo sofreu. E, ao mesmo tempo, era mais ou menos para onde as pessoas tinham ao que recorrer frente às suas angústias, assim, né? Então, também, ao mesmo tempo, nunca se consumiu tanta série, tanta websérie, tanto livro entregue em casa, né? Com a facilidade da compra online. Então, tem um filósofo que a gente estuda, que eu estudei aqui no doutorado, que é o Cornelius Castoriadis. Ele chama a arte de janela para o caos. E eu acho que essa definição é ótima, assim, porque tu abre a tua janela, tudo bem que tu vai olhar o caos, mas pelo menos é uma janela, sabe? Sim. Pelo menos tá olhando para alguma coisa. Não, com certeza. Essa potência que a arte em todos os seus aspectos tem, né? Até de desestabilizar o ser humano, de sair das próprias angústias muitas vezes, né? Eu imagino teve gente que ficou muito trancado mesmo, né? E aí que a gente vê a questão do morar na cidade, no centro, né? Às vezes é mais seguro morar no teu apartamento, mas numa época de pandemia que nem a gente viveu, às vezes complica muito, porque tu não consegue olhar um pouco para longe, né? Mirar, fazer foco no infinito com a natureza. Eu acho que a gente vai ficando um pouco
estrábico aí, né? Essa coisa. Eu chamo o Zé de novo, a gente tem aí uma segunda pergunta, né? Que daí nós começamos, assim como eu estou conversando aqui contigo, Marcos, perguntei para o Guilherme como é que foi a aproximação dele com o Felipe de Oliveira, né? Ele também sendo daqui de Santa Maria e São Paulo também tem Rua Felipe de Oliveira, Rio de Janeiro também tem Rua Felipe de Oliveira. Então, Zé, por favor. E com relação a essa figura, Felipe de Oliveira, como é que aconteceu o convite? Tu já conhecia a persona do Felipe, a história dele? Ou foi porque o pessoal te achou parecido? Existe aí, né, uma similaridade que com a caracterização ficou bem mais evidente, só que no teu dia a dia tu já usa um outro tipo de cabelo, barba, como é que te encontraram até em virtude dessa similaridade, né? Já sabiam, já se aproximaram porque te conheciam de outros trabalhos, talvez com essa caracterização assim mais de época. Como é que foi esse convite? O Felipe de Oliveira, eu já conhecia o nome do Felipe, obviamente, sabia que ele escrevia poemas, sabia que ele escrevia literatura, mas eu não conhecia a história dele de maneira profunda. Eu não tinha conhecimento da história dele, da importância dele, né, enfim, para Santa Maria, obviamente, mas também para o país todo. E acho que foi muito importante assim, poder ter acesso, né, enfim, aos documentos e às pesquisas e tudo mais feitas pelo professor Pedro Brum e pelo Lucas Amberlan. Então foi muito importante para mim assim ter acesso a isso. E o convite ele veio a partir da Denise Copete, que é uma grande amiga minha, atriz e produtora cultural de Santa Maria. E eu acredito que o convite tenha vindo de dois pontos. Primeiro, porque eu e a Denise a gente já tinha trabalhado junto em outros projetos, enfim, a gente já fez uma peça de teatro juntos, onde ela produzia também. Então acho que talvez quando surgiu essa oportunidade desse personagem, eu acho que ela deve ter pensado em mim por conta de termos trabalhado juntos e também pela questão das características físicas, né? Porque, querendo ou não, eu e o Felipe, a gente tem vários traços muito parecidos e com a caracterização, até eu fiquei um pouco impressionado, assim, quando eu vi a foto dele, eu me vi, assim, foi bem interessante. Obviamente, eu e o Felipe de Oliveira, as nossas únicas conexões, assim, era porque ambos são artistas, né? Ele era artista e eu sou artista, mas, assim, em questão física, em questão de estilo, de tudo mais, é totalmente diferente. E eu acho que isso é muito interessante porque já fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não tirava a barba, assim. Eu já tinha diminuído a barba, mas fazia uns 10 anos que eu não tirava pelo menos o bigode, assim. Então, foi bem interessante me ver, né? E logo que eu tirei, eu já fui fazer a caracterização, assim, tipo, no mesmo dia ou no próximo dia eu fui fazer. E foi muito interessante, assim, é, equiparar, assim, olhar as fotos dele e foi diferente, assim, foi um processo diferente. É interessante porque a pessoa vai se apropriando, né, dessa transformação, e aí é meio que eu sei que tem a coisa do laboratório, né? O laboratório do artista, às vezes, ele não tem como fazer assim um laboratório de época, né? Mas ao mesmo tempo essa caracterização vai conduzindo para um novo estado, né, deixar a persona, o personagem se apoderar de si, né? Eu acho que é muito interessante. Não, foi muito incrível porque o Guilherme, assim, ele tinha comentado no WhatsApp comigo, faz 8 anos que eu não tiro bigode, agora. Ele não usava, né, e o Felipe dele, eu até tava recuperando a mensagem assim, tipo, cara, o Felipe não tem uma foto que ele tenha barba ou bigode, porque naquela época alguns homens usavam um bigode estilo... E às vezes era um bigode cheio de voltinha. Era um bigode, daí pra ele ia facilitar, mas o Felipe de Oliveira não usava nada, não. Até por ser modernista, aquela coisa do novo, eu acho que era isso também, estava no traje, né, nessa coisa de romper com o passado, porque
que era, né, o período monárquico ali, os caras, os grandes expoentes sempre com seus bigodes. Eu acho que eles queriam romper e estavam de cara limpa. Eles eram a contracultura da época. Eles eram a contracultura. Então, mas quando ele se vestiu, assim, quando ele entrou, ficou incrível, assim, todo mundo... Parece que daí baixou uma aura, assim, tipo, tudo vai dar certo agora, porque tá alinhado, sabe? Não tem... Foi muito mágico aquele momento ali. Eu acho que é um grande momento chave, né? O nosso protagonista está aqui, né? E a gente teve uma super sorte também, que quando a gente estava procurando o local, a gente pensou em fazer a locação ali, no roteiro era um estúdio escuro só com a mesa. Depois a gente ficou pensando em fazer um escritório, né? Um espaço que teria uma biblioteca, do Felipe. Daí quando a gente estava procurando, a gente pensou em fazer na Casa de Memória de Mundo Cardoso, super receptivo pela dona Terezinha lá, poderíamos ter feito lá, só que o espaço era um pouco pequeno, assim, para a gente conseguir montar os equipamentos. E aí o Paulo estava falando com a dona Ruth Pereiron, que até a gente agradece muito, né, por estar sempre envolvida com todas as questões a dona Ruth, que da cultura, do né, teatro, né? Ela é presidente do teatro aqui. Né? E aí ela disse, o professor Binato tem uma sala que talvez dê certo para vocês. E a gente conhece o professor Binato, a gente trabalha junto lá desde 1999, assim, que é um querido. Ele fazia na época para um projeto nosso, TV Ovo no Ônibus, que era... não me lembro. Era um quadro que a gente fazia sobre a arquitetura da cidade, assim. Depois eu me lembro o nome. E aí ele abriu a casa. E ele também é estudioso do Felipe de Oliveira. Ele tem muita informação do Felipe de Oliveira. Então ele pôde estar ali conversando também com o Guilherme, que já tinha se preparado bastante das conversas com o Lucas e com o professor Pedro. Então foi muito mágico, porque ele estava ali, a gente estava num espaço muito interessante, que era a casa do professor Binato, e o professor Binato também tem conhecimento sobre o Felipe. Então estava todo mundo ali numa grande energia, assim. Foi bem, bem bom. E vamos então para o restante da nossa entrevista com o Gui Sena. Temos ainda mais uma sequência de conversa com ele. E conta um pouco sobre a produção geral, né? Porque envolveu várias pessoas do cenário cultural santamariense para fazer esse documentário. E agora ele vai estar, em certa medida, acontecendo na praça onde antes tinha o busto do Felipe de Oliveira, que infelizmente não tem mais, mas era a casa dele, e por sua vez na sequência ali no Teatro 13 de Maio. Então conta um pouco sobre essa experiência que está dividida em vários momentos e também traz uma outra perspectiva talvez dessa continuidade, né? Talvez trazer a baila de novo, essa figura tão importante para Santa Maria, né? Então, a primeira coisa que eu posso falar sobre fazer parte dessa produção é que eu me senti extremamente feliz e privilegiado de poder fazer parte dessa produção, de ter sido convidado para dar a vida de novo, de certa forma, para uma figura tão importante para a cidade como Felipe de Oliveira, né? E não só para a cidade, mas para o país. Esse convite os estudos que estavam sendo feitos, né, pelo professor Pedro Brum e pelo Lucas Amberlan, juntamente com a direção do Marcos Borba, com a produção da Denise Copete, enfim, uma equipe incrível, né, foi assim, extremamente feliz esse processo e esse trabalho. E a gente teve reuniões, conversou sobre o projeto, o Marcos veio me apresentar o projeto, me falar sobre. A gente fez reuniões onde o Lucas Amberla falou um pouco mais sobre o Felipe de Oliveira, me aprofundou um pouco mais na história dele. Eu tive acesso a documentos para poder fazer a minha pesquisa também, no meu processo de construção, porque foi muito curioso, porque foi a primeira vez que eu interpretei um personagem que já era uma pessoa que já tinha existido, né? Então, um personagem que realmente foi alguém, e foi alguém importante. Então, eu precisava entender, no processo artístico mesmo como ator, como que de certa forma, encarnar, né? De certa forma, o Felipe de Oliveira. Porque a gente só tem acesso a histórias,
a fotos. Não tínhamos vídeos, eu não tinha vídeo nem áudio, né? Não tinha vídeo nem áudio do Felipe, então não tenho como saber como que ele se movimentava, como que ele falava. Então, eu precisava entender como que eu ia trazer isso para mim, porque como que seria a minha versão do Felipe de Oliveira, né? Então, saber da história me ajudou muito, saber da vida dele, saber dos lugares que ele frequentava, saber o que que ele fazia, né? Ver o que que as pessoas falavam dele me ajudou muito a tentar trazer um pouco desse da minha visão e tentar transferir isso para o meu corpo, para minha voz, enfim. E também, né, o que ele fazia, né, a forma de ser artista, a forma de escrita dele, foi extremamente importante, até por ser uma época totalmente diferente, né, 1930, basicamente. Então, é outra época, é outra forma de tudo, assim. Então, eu acredito que esse processo foi muito feliz para mim, por eu poder conhecer um pouco mais da história dele, poder dar a vida a ele e trabalhar com uma equipe excelente que estava fazendo um processo de pesquisa incrível e que acabou, né, dando vida a esse resultado incrível que é o curta-metragem Carta de Filipe. Eu acho que tudo é um encaixe das coisas também, sabe? Eu acho que o documentário sendo feito da forma como está sendo feito, né? Eu acho que existia essa necessidade de trazer essa figura do Felipe de volta, de destacar a importância dele. E isso aconteceu, obviamente, na praça, né? A ser apresentado dentro do Teatro 13 de Maio, na praça onde com certeza o Felipe passava, passeava, enfim, é muito, muito louco isso, né? E também como as coisas acontecem do fato que exatamente na semana que a gente estava gravando o curta-metragem, o busto dele foi levado da praça. Então eles retiraram o que sobrava, né, de memória do Felipe da praça. Tanto que no dia que a gente foi gravar, né, quando foi descoberto isso, a gente acabou sendo adicionado a uma cena nova, né? Porque isso não poderia passar batido, a gente não poderia não falar sobre esse acontecido durante a produção, né? Não estava no roteiro, então eu lembro que o pessoal conversou lá, escreveram uma cena final e que eu tive que pegar na hora e fazer na hora e foi muito interessante isso porque acho que as coisas acontecem por um motivo, assim. Acho que foi o momento certo esse curta-metragem, desse documentário ganhar vida agora, né, nesse processo. E só felicidade para mim de poder estar fazendo parte, poder estar sendo esse curta apresentado, né, dentro da Feira do Livro e dentro do Teatro 13 de Maio. É uma felicidade para qualquer artista local, assim, porque interpretar alguém com essa importância artística, né, política na cidade é bem interessante e muito e traz uma felicidade instantânea assim de poder fazer parte de um projeto assim. E com certeza as coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, né, o lançamento da obra completa do Felipe, mais com a biografia, né, dele, e juntamente com esse curta, com esse documentário, e tudo isso sendo feito na Feira do Livro, no Teatro 3 de Maio, na praça. Então realmente eu acho que é um momento de mostrar para as pessoas, né, para os artistas, enfim, para as pessoas, mostrar quem foi essa figura e reavivar a importância dele para a cidade, né? E eu acho que o poder da arte é esse também, né? Uma arte é inspirada por outra, então da escrita a gente produz um audiovisual e conta um documentário e conta a história de uma pessoa que foi importante, que as pessoas provavelmente muita gente não conhece a obra. Então, se a gente conseguir trazer algumas pessoas, né, uma pessoa que vier já a conhecer de novo a obra do Felipe de Oliveira, conhecer sobre a vida dele, a importância dele, né, tanto artística quanto política no país,
já vai ser alguma coisa, né? A arte tem esse poder hoje de se tornar, dentro do audiovisual principalmente, de se tornar eterna, né? Que eu acho que é o que o Felipe merece. Tem a importância desse viés patrimonial, né? Do audiovisual e ainda mais o documentário, né? Mesmo que seja um recorte, um olhar, uma parte da vida da pessoa, mas é isso, é o que é possível interpretar naquele momento, né? E trazer de novo. Claro, com certeza. E com base também na vivência de quem está ali, né? De tudo que o Guilherme entregou, tudo que a gente faz também, né? E o que a gente tem de acesso. E esse é um dos objetivos da TV Ovo, assim, sempre deixar um pouco viva essa memória do que nos constitui enquanto cidadão de Santa Maria, né? Nossa identidade, né? Ela passa por tantas experiências, desde as experiências mais artísticas, das experiências mais trabalhadoras e das experiências da periferia, do centro, né? Dos interiores. Então, isso que nos faz santamariense. É por isso que a gente está sempre aí em busca de recuperar a memória. E bem rapidinho a gente realmente fez a cena nova, porque tinha uma cena com busto. A cena final era com busto, sabe? E a gente tinha um texto para dar com o Felipe de costas para ele mesmo e falando da cidade, e aconteceu aquilo, que a gente não tinha mais o busto, né? Por um contexto social, mas também por uma falta de cuidado, né? Porque a gente não pode deixar esse contexto social destruir com tudo que a gente tem, então, né? Tem uma explicação, mas não tem desculpa. Não. O que eu quero dizer é isso. Eu acho que é importante, só para fazer um pequeno resgate, assim, era um busto feito pelo Vitor Brecheret, quer dizer, uma obra que muito provavelmente, né, especula-se, enfim, que tenha sido roubada em virtude do material do que ela é feita, só que quem conhece a arte sabe que ela, enquanto busto, tem muito mais valor, inclusive financeiro, do que apenas o material do que ela foi feita. Então, enfim, não sei. A esperança, pelo menos a minha esperança enquanto cidadã, enquanto apreciadora da arte, é que alguém, antes de dar qualquer destino para essa peça, tenha dito: mas isso aqui tem algum valor, vou guardar pelo valor patrimonial e não pelo valor meramente material, e daqui a pouco só aparece. Eu tenho ainda essa esperança. Tomara. Vamos ver. Marcos, muito obrigada pela tua presença aqui, por essa conversa agradável, e nos vemos então amanhã novamente, né? Isso mesmo, quero te agradecer pelo convite, agradecer a todos os ouvintes que estão aí, agradecer o Guilherme, né, que vai vir. E amanhã a gente se encontra na praça e depois no teatro, e vamos lá, vamos com arte, vamos com Feira do Livro e com cinema. E nosso agradecimento também ao Guilherme Sena, que pôde participar muito gentilmente aí, enviando as respostas. E então temos aí um encontro amanhã a partir das 16 horas ali na Feira do Livro, na área de lançamentos, que é justamente em frente ao Teatro 13 de Maio. Mais informações no @editora_UFSM, @livraria_grife_UFSM, @ineditadospodcast, no site feiradolivro.sm.com.br, e nos acompanhe também aqui os nossos Instagrams dos convidados de hoje, @Marcos Borba, Marcos S. com S e outro S. Isso. E Borba. Marcos Borba. O Guilherme Sena, que é @GuiIsThis, tudo junto, Gui, ISTHIS, e eu, Gé Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.